Os primeiros 4 selos do livro do Apocalipse apresentam os icônicos 4 cavaleiros do Apocalipse. Cada um cavalgando é uma representação de diferentes eventos catastróficos que se desenrolarão durante o fim dos tempos. Esses selos são quebrados pelo Cordeiro de Deus, e sua abertura põe em movimento uma série de julgamentos divinos sobre a terra. Vamos explorar um resumo de cada um dos primeiros 4 selos e sua conexão com os 4 cavaleiros. O primeiro selo revela um cavaleiro em um cavalo branco, significando conquista ou guerra. Enquanto alguns interpretam esta figura como um falso pacificador, muitos a associam com a ascensão do anticristo. Este escritor representa um tempo de grande engano, quando o mal se disfarçará de justiça, desviando o mundo. Este período testemunhará o início da turbulência do fim dos tempos e preparou o cenário para os selos subsequentes seguirem. O segundo selo libera um cavaleiro em um cavalo vermelho, simbolizando o derramamento de sangue e violência. Guerra e conflitos se intensificarão, resultando em sofrimento generalizado e perda de vidas. Enquanto este rito avança, a paz parece desaparecer da terra. O terceiro selo revela um cavaleiro em um cavalo preto, representando a fome e a escassez. Uma voz entre as criaturas vivas anuncia que 1 quilo de trigo custará 1 denário e 1 quilo de cevada custará 1 denário. Isso indica uma grave crise econômica, onde os fundamentos básicos se tornam escassos e inacessíveis para muitos. O quarto selo introduz um cavalo pálido montado por uma figura chamada Morte, acompanhada por Hades. Esta imagem sombria significa morte e destruição que acontecerá a 1/4 da terra por vários meios: espada, fome, pestilência e feras selvagens. O quinto selo é aberto, e João vê as almas dos martirizados crentes que foram mortos por sua fé em Cristo. Eles clamam por justiça e vingança e recebem vestes brancas, sendo instruídos a descansar até que o número total de seus conservos esteja completo. O foco do nosso sermão de hoje ocorre durante o sexto selo. O sexto selo é aberto e há uma grande perturbação cósmica. Há um poderoso terremoto, o sol fica preto como saco, a lua fica vermelha como sangue, as estrelas caem do céu e o céu recua como um pergaminho sendo enrolado. Todas as montanhas e ilhas são movidas de seu lugar. Pessoas de todas as esferas da vida, incluindo reis, nobres e as pessoas comuns, procuram se esconder da ira do Cordeiro e do julgamento de Deus. O Apocalipse concentra-se especificamente na reação dos reis, nobres, homens poderosos e de todos, senão pessoas poderosas e comuns para os eventos, desdobrando-se diante deles. Eles tentam se esconder da ira do Cordeiro e do dia de sua ira, reconhecendo a severidade e o julgamento que está vindo sobre o mundo. Neste versículo crucial, testemunhamos uma revelação profunda sobre a condição humana em meio aos eventos cataclísmicos que se desenrolam. É surpreendentemente evidente que as pessoas não ignoram a turbulência que as rodeia. Pelo contrário, podemos ver uma transformação visível no seu comportamento e atitude para com Deus, à medida que o mundo confronta as consequências devastadoras da influência divina. Indivíduos de julgamento, desde os governantes mais poderosos até as almas mais fracas, estão profundamente conscientes da ira iminente. Sua resposta é de desespero, implorando que as montanhas desmoronem sobre eles, buscando ver refúgio da fúria de Deus no julgamento do Cordeiro. Surpreendentemente, eles prefeririam enfrentar a ira de uma avalanche do que suportar todo o peso do julgamento justo de Deus. Esta resistência inabalável ao arrependimento permanece como uma demonstração resoluta de sua rejeição à autoridade de Deus, apesar de seu reconhecimento da autoridade de Deus. Reinado supremo de seu trono celestial, a recusa teimosa em se submeter ao seu governo permanece firme.
A catástrofe iminente não deixa espaço para negação ou evasão, obrigando toda a humanidade a confrontar uma verdade inescapável. Eles são, em última análise, responsáveis perante seu Criador. No entanto, em meio a esta revelação, encontramos uma desanimadora realidade de que a mera consciência da soberania de Deus não leva automaticamente à fé genuína nele ou ao arrependimento sincero. Ao longo das Escrituras, encontramos casos semelhantes em que as pessoas reconhecem a existência e a autoridade de Deus, mas falham em entregar suas vidas a Ele. A inclinação do coração humano para a rebelião e a autossuficiência torna-se flagrantemente aparente mesmo diante do julgamento divino. Isso serve como um lembrete sombrio de que a verdadeira fé requer uma transformação do coração e uma disposição para render-se à vontade de Deus completamente. O mero conhecimento sobre Deus, sem arrependimento e rendição genuínos, é insuficiente para preencher a lacuna entre a humanidade e Deus. Você acredita que Deus é único? Em tal, você está indo bem. Até os demônios acreditam nisso. As pessoas em nosso mundo hoje são muito parecidas com as pessoas descritas no Apocalipse. Elas sabem que Deus é real, sim. Elas sabem que Deus um dia as julgará, sim. Elas sabem. Elas sabem que o inferno é um lugar real, sim. Elas sabem que é um lugar eterno de choro e ranger de dentes, sim. Elas sabem que o que vai para lá fica lá, sim. Elas sabem. Mas rejeitam a Deus e sua palavra. O povo ira experimenta os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles testemunharam a plena ira de Deus e, em vez de se voltarem para Ele em arrependimento, eles buscam uma avalanche para se esconder de seu julgamento. Muitas pessoas têm o equívoco de que se aqueles que estão no inferno tivessem a oportunidade de sair e tudo o que precisassem fazer fosse se arrepender e pedir perdão a Deus, eles arriscariam. Mas isso é errado. Algumas pessoas simplesmente odeiam o Senhor Jesus Cristo. Há indivíduos que odeiam a Deus e não querem nada com Ele, embora tenha sido Ele quem lhes deu todas as coisas boas que experimentaram em suas vidas. Apesar do amor de Deus por eles, eles nutrem ódio por Ele. Se você olhar para o mundo em que vivemos hoje, verá que as pessoas estão mudando. A sociedade está se transformando cada vez mais em uma sociedade que odeia a Deus, uma sociedade que chama o bem de mal e o mal de bem. No mundo em que vivemos, está se aproximando de se tornar como as pessoas descritas em Apocalipse. As pessoas com corações endurecidos para com o bem e a mensagem do Evangelho. É uma geração de indivíduos que amam seus pecados mais do que amam a Deus, e isso é um problema. Você sabia que o pecado pode fazer você se apaixonar por ele? Alguns cristãos tentam pintar o quadro de que não há prazer ou fascínio no pecado, mas isso é uma mentira. Ninguém peca porque os machuca. Se as pessoas soubessem que o pecado as levaria imediatamente ao fogo do inferno, elas não pecariam. Mas as pessoas pecam porque há prazer nisso. O pecado pode levá-lo a um lugar tão prazeroso, um lugar onde você sabe que Deus é real, você sabe que o que está fazendo é errado e vai contra a palavra de Deus, mas você continua fazendo isso porque ama o seu pecado e o seu pecado lhe traz prazer. Muitas pessoas se encontram naquele barco, elas sabem que Deus é real, mas não se voltam para Ele porque estão apaixonadas pelo prazer do pecado, pelos prazeres deste mundo. É alarmante testemunhar como os valores e a moral estão mudando rapidamente, afastando-se dos princípios atemporais ensinados nas Escrituras. As seduções do mundo estão se tornando mais atraentes e as pressões para se conformar seus costumes estão aumentando. Neste cenário em evolução, a batalha entre os desejos da carne e o chamado de Deus está se intensificando. As pessoas estão sendo tentadas a priorizar a gratificação imediata e os prazeres mundanos em detrimento das verdades eternas e da vida piedosa. No entanto, como seguidores de Cristo,
devemos reconhecer os perigos de sucumbir às armadilhas sedutoras do pecado e dos desejos mundanos. A Bíblia nos lembra que os prazeres passageiros do pecado podem parecer atraentes por um tempo, mas no final das contas levam ao vazio, ao arrependimento e à separação espiritual de Deus. Os mandamentos e instruções não têm o objetivo de nos restringir, mas de nos proteger e nos conduzir a uma vida abundante. Enquanto a sociedade pode desprezar a verdade de Deus e deleitar-se com prazeres pecaminosos, devemos permanecer firmes em nossa fé e convicções. Como cristãos, somos chamados a ser a luz e o sal do mundo. Devemos refletir o amor, a justiça e a misericórdia de Deus para com aqueles que nos rodeiam. Num mundo que é cada vez mais hostil ao cristianismo, a nossa ousadia em proclamar o Evangelho e viver as suas verdades torna-se ainda mais essencial. Não nos desanimemos com as trevas predominantes, mas, em vez disso, esforcemo-nos para ser faróis de esperança e verdade. Nossas vidas deveriam ser testemunhos vivos que mostrem o poder transformador da graça de Deus. À medida que resistimos à tentação de amar o pecado mais do que a Deus, o mundo testemunhará a autenticidade de nossa fé e a alegria genuína que vem de viver em obediência a Cristo. Além disso, diante deste mundo em mudança, devemos nos engajar em oração sincera por aqueles que ainda não conheceram a Cristo. Assim como as almas martirizadas mais clamaram em busca de justiça e vingança, devemos interceder em favor daqueles que estão cegos pelos prazeres do pecado, orar para que o amor e a verdade de Deus penetrem nas trevas e amoleçam seus corações ao arrependimento final. Não nos deixemos influenciar pelas marés inconstantes do mundo, mas, em vez disso, nos ancoramos nas verdades imutáveis da Palavra de Deus. Quanto mais o mundo rejeita Deus, mais devemos confiar em sua força e orientação para permanecermos firmes e sem vergonha em nossa fé, vivendo em obediência a Cristo e demonstrando seu amor àqueles que nos rodeiam. Podemos ser agentes de transformação e esperança em um mundo que precisa desesperadamente da graça salvadora de Jesus Cristo. O que Apocalipse está falando o tempo todo é um aviso terrível e um claro chamado, um aviso que ecoa nas realidades que testemunhamos hoje e um chamado que exige a nossa máxima atenção e resposta.